Amém, irmãos. Eu quero falar hoje sobre a contribuição que glorifica a Deus. A contribuição que glorifica a Deus. Talvez você está nos visitando hoje e diga assim: eu não acredito, eu fui numa igreja reformada, eu fui numa igreja calvinista e eles vão pregar sobre oferta. Sim. Hoje eu vou falar sobre oferta. Hoje eu vou falar sobre dízimo, hoje eu vou falar sobre contribuição fiel ao Senhor Deus. Nós sempre pregamos isso? Não, a não ser que caia numa exposição sequencial. Irmãos, eu tenho uma compilação de todas as pregações que eu fiz aqui, desde 2014. Faz 7 anos que a Vila da Graça, ela iniciou com o seu primeiro culto. E hoje é a segunda vez em 7 anos que eu estou pregando sobre contribuição. Eu acho que está bom, né? Acho que está dentro, né? Está dentro de uma boa média, né, João? Né? Uma vez a cada 3 anos e meio, né? 2 anos e meio, 3 anos e meio, acho que está bom, né? Então hoje nós vamos ver, irmãos, vamos tentar entender qual é a nossa responsabilidade como cristãos, fiéis e maduros com relação à contribuição. O título do sermão dessa noite tem como título, então, a contribuição que glorifica a Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu o meu filho Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem, inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Eu forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engates, e ainda turquesas, pedras de várias cores, e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para esse santo templo. Eu ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro, em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000, de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro, e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, nós temos a oração do rei Davi: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu, Senhor, e quem é o meu povo, para que
pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti e não apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti nós somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente, com integridade de coração, e agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque, Israel, conservava para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Aleluia. Aleluia. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Eu louvo o teu nome. Pelo teu evangelho. Eu louvo o teu nome pelo teu povo que se reúne aqui, Senhor, mais uma vez para cultuar e engrandecer o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua escritura, Senhor, para a glória do teu precioso nome. É assim que nós oramos, ó Deus. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de ti, mas que eu venha tão somente pregar o teu precioso evangelho. Faz isso para a glória do teu nome e para a nossa alegria. É assim que nós oramos. E todos nós dizemos amém e amém. Irmãos, eu sei que há inúmeros pastores, falsos pastores, que abusam dos fiéis, que abusam do púlpito, se utilizando da teologia da prosperidade. Eu sei que há inúmeras falsas igrejas que abusam dos seus congregantes, corrompendo e adulterando os textos bíblicos para sustentar a ganância desses homens. Eu sei disso, irmãos. Eu sei que há homens que ficam mercadejando a fé e que pegam a fé e começam a vender, então, ali no balcão da barganha. Contudo, eu sei também, irmãos, o que a Bíblia nos orienta acerca das contribuições. Eu sei daquilo que a Bíblia nos orienta como contribuição, dízimos, ofertas. Eu sei, irmãos, que a obra de Deus sempre dependeu de contribuições sinceras do povo da aliança. E eu sei também, irmãos, que nós, dessa igreja local, da igreja presbiteriana Vila da Graça, nós exercemos para com todos os congregantes uma transparência. Por exemplo, no próximo domingo, pela manhã, nós teremos assembleia aqui com os membros da igreja. Cada culto do ano, os 53 cultos do ano, os irmãos vão ver tudo aquilo que entrou naquela semana. Os cultos, na conta, onde foi gasto, por que foi gasto, quanto entrou, quanto saiu. Há uma transparência do conselho dos presbíteros dessa igreja com relação a ofertas e as contribuições sinceras. Portanto, hoje, irmãos, eu quero falar um pouco sobre os feitos de Deus no nosso bolso. Eu quero falar um pouco sobre os feitos do Senhor na nossa carteira, na nossa bolsa. Nós vimos o Evangelho de Mateus, quantos milagres, quantos feitos do Senhor. Mas por vezes, irmãos, um dos lugares
que nós temos dificuldade realmente, e nós precisamos de um feito do Senhor, um milagre, uma providência, é a nossa carteira, é o nosso bolso, a fim de glorificar a Deus da forma digna. E eu quero olhar então para o primeiro livro de Crônicas e tentar entender o que o Senhor Deus nos fala aqui. O primeiro livro das Crônicas de Israel, irmãos, é o livro que nos conta os anais da história do período do reinado de Davi. Em paralelo com 2 Samuel, o primeiro livro das Crônicas de Israel tem um cunho informativo, tem um cunho histórico, principalmente na narrativa dos feitos do Senhor sob o reinado do rei Davi. Como nós sabemos, Davi ele foi o maior dos reis de Israel. Seu nome é lembrado até hoje como o homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, verso 22. Além das grandes conquistas, irmãos, espirituais que Davi obteve, recebendo esse título de o homem segundo o coração de Deus, além das grandes conquistas e avanços militares, Davi, ele também começou a tentar reviver os dias dourados, principalmente nessa construção aqui de Jerusalém, na construção do templo. Então, que anos dourados aqui que Davi está vivendo nesse capítulo aqui, nesse período de 1 Crônicas capítulo 29. Jerusalém havia sido reconquistada. Os filisteus foram derrotados. A Arca da Aliança, que é símbolo da presença de Deus, havia sido então trazida e estava novamente no meio do povo de Deus. E é nesse contexto, então, irmãos, que Davi ele tenta reformar a adoração ao Senhor. Uma vez que Jerusalém ela foi reconquistada, os inimigos foram expulsos, a arca foi trazida novamente para Jerusalém. O povo não está mais no deserto, o povo não está mais agora temendo talvez um grande saque das grandes nações. Davi, ele entende que o Senhor Deus, ele precisa então de um lugar fixo para ser adorado. Lembrando que o Senhor Deus ordenou a construção do tabernáculo. O povo era nômade, caminhando no meio do deserto. Hoje se instalando aqui e depois de um mês se instalando em outro lugar. Então não poderia ser um templo feito de alvenaria, coisa precisava ser meio que feito de tenda mesmo, fácil de montar, fácil de desmontar, fácil de carregar. Mas agora Jerusalém havia sido reconquistada. Por isso Davi então se propõe a transformar o tabernáculo num lugar fixo, feito de alvenaria, de acordo com o escritor de 1 Crônicas, capítulo 22, verso 5. Veja o que o cronista aqui vai dizer: deveria ser extraordinariamente magnífico, famoso, cheio de esplendor, à vista de todas as nações. Portanto, Davi ele tem um projeto magnífico, irmãos. É um projeto de esplendor. Era um projeto, neste templo aqui de Jerusalém, era um projeto realmente para, de alguma forma, trazer brilho para a nação de Israel. Esplendor diante de outras nações. Que projeto é esse? Dar início à construção do templo de alvenaria do Senhor Deus. E todos os elementos de cultos, utensílios, e a excelência do serviço feito no tabernáculo, agora então seria feito então no templo, construído de alvenaria, cheio então de esplendor
para a vista de todas as nações. E aí eu faço uma pergunta, irmãos. Levando em conta todo o trabalho, levando em conta os gastos envolvidos nessa construção, de que forma Davi conseguiu os recursos para essa empreitada, para essa construção? Resposta bíblica, olhando para o texto, com a doação voluntária, espontânea do povo, que não obstante, irmãos, entendeu os benefícios que viria de um templo de alvenaria, além, obviamente, da gratidão sincera daquilo que Deus já havia feito no meio do povo. O texto que lemos, ele fala unicamente dessas doações, como também da oração, então, de gratidão de Davi ao Senhor, pelo fato de Deus ter mexido no bolso dos israelitas. E aí, irmãos, eu quero então tirar alguns princípios desse texto aqui para todos nós. Por quê? Obviamente que a igreja do Novo Testamento, ela não precisa de um lugar fixo para a manifestação da glória de Deus. Ela não precisa. Ela precisa que o corpo, que as pessoas possam se reunir num lugar. Pode ser num lugar fechado, pode ser num lugar aberto, mas a igreja ela precisa de um culto, de uma reunião solene. Mas isso é plantação de igreja. Isso é culto. Isso é pastoreio. Isso é obra. Isso é missões. Isso é evangelismo local. Isso é evangelismo transcultural. Irmãos, eu quero tirar alguns princípios aqui para o nosso coração. Por quê? Por vezes nós pensamos que a obra do Senhor Deus, as missões, elas serão simplesmente sustentadas de uma maneira sobrenatural. Deus vai fazer chover maná dos céus. Não. Se não tiver contribuições, igrejas fecham. Essa é a grande verdade. Por falta de contribuição, por falta de oferta missionárias, por falta de força financeira de igrejas locais comprometidas no Evangelho, por vezes missionários voltam do campo. E aí nós precisamos entender alguns princípios de Deus aqui, acerca dessa nossa responsabilidade como membros de uma igreja local. Primeira verdade do texto, irmãos. Por que nós precisamos contribuir? Por que nós precisamos dizimar? Por que nós precisamos ofertar ao Senhor? Primeiro, porque a obra do Senhor Deus é uma obra muito grande, é uma obra de esplendor. Não é uma obra pequena. Davi sabia muito bem o que havia pela frente. Ele não estava construindo uma casa, irmãos. Ele não estava construindo ali uma pracinha no meio de Jerusalém. Ele estava construindo, no seu contexto, um templo para o Senhor Deus. E ele diz então no verso 1 que a tarefa é grande. A tarefa é grande, pois o palácio não será feito para os homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Portanto, Davi ele deseja então construir um templo da forma mais excelente possível. Ele queria dar o seu melhor para o Senhor Deus. E como nós podemos ler, o próprio Davi deu grande parte da sua fortuna pessoal, quase imensurável, para construir este templo. A pergunta é, por que ele doou tanto? Resposta, porque a obra do Senhor é grande. A obra é grande, a tarefa é grande.
De igual forma, irmãos, a tarefa da igreja no Novo Testamento também é uma tarefa grande, é um desafio grande. Em comparação com o templo de Jerusalém, a tarefa, o desafio da igreja é infinitamente maior. Sabe por quê? Porque nós já temos o templo de Salomão. Fica lá em São Paulo. Está lá. O templo de Salomão. Coitado do Macedo, né? Não de Salomão. Coitado do Macedo. Acha que aquilo ali é o templo, né, de Salomão. Não é, irmãos. Mas veja, se a nossa tarefa, se o nosso desafio como igreja fosse construir um templo, um magnífico templo de Salomão, nós já temos. Por isso, a tarefa da igreja, o desafio da igreja é infinitamente maior. Igrejas devem ser plantadas, igrejas devem ser mantidas, pastores, missionários precisam ser sustentados, os necessitados devem ser assistidos, muitos terrenos além mar precisam ser conquistados pela igreja. Não é uma tarefa fácil, irmãos. É uma tarefa que exige compromisso financeiro do povo de Deus. Por quê? Porque a obra do Senhor é grande. Evangelistas, pastores, pregadores, missionários, juntas missionárias, igrejas locais, projetos sociais de todos os tipos, somente são sustentados por contribuição voluntária do povo. A igreja local, se for uma igreja fiel às Escrituras, ela não recebe um centavo do Estado. Ela não recebe um centavo de incrédulo, inclusive. Nós temos um texto de 3 João que nos orienta, por exemplo, de frear um não nascido de novo, um não nascido de novo, um incrédulo de ofertar na igreja. A tarefa de sustentar a igreja são dos crentes, não é dos incrédulos. Inclusive, alguns anos atrás, o Silas Malafaia se meteu numa enrascada porque recebeu um cheque de um grande empresário aí que estava envolvido com, né, o escândalo lá do Lula, da Dilma, enfim. Porque recebeu oferta de um incrédulo. A igreja não precisa de ofertas, contribuições de incrédulos. A igreja não precisa de uma ajuda do Estado. A igreja precisa da fidelidade dos seus membros. Amém, irmãos? Quero contar para os irmãos um testemunho. Não sei se eu já contei aqui. Se você já ouviu, ouça novamente. Porque isso faz parte, inclusive, da nossa igreja local. Respingou aqui. Em 2008, eu entrei no seminário da Missão Juvep, cursando bacharel em teologia. E eu entrei pela fé, irmãos, missionário, recém-saído da Jocum. Minha mãe era minha única mantenedora. Pela fé ali, fui lá, fiz a inscrição, consegui pagar a primeira mensalidade. A segunda atrasei, a terceira atrasei, a quarta já embolou. E aí o diretor do seminário, José Pontes, um pastor muito querido da igreja do Nazareno, que era o diretor do seminário, me chamou, disse: Tiago, o que está acontecendo? Ele sabia que eu não ostentava, ele sabia que eu não estava gastando dinheiro com aquilo que não é pão. Havia uma dificuldade realmente financeira. O que está acontecendo, Tiago? Eu expliquei para ele toda a situação. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, você precisa de mantenedores. Vamos orar ao Senhor Deus para que o Senhor Deus venha levantar mantenedores. O que aconteceu, irmãos? 2 semanas depois, uma equipe de uma missão
uma missão chamada Missão ID, de Manaus. Eles chegaram no seminário à procura de 10 alunos para ofertar uma bolsa integral. O que estava por trás dessa Missão ID? Um empresário, irmãos, de Manaus, um homem milionário, numa tentativa de sequestro, ele levou uma bala na cabeça, ficou entre a vida e a morte. Josias, o nome dele. E ele fez um voto ao Senhor Deus, dizendo: Senhor, se tu me livrar deste leito, se o Senhor me livrar da morte, eu quero dedicar a minha vida para missões. O que aconteceu, irmãos? Por conta da debilidade provocada pela bala na cabeça, ele não pôde ir ao campo missionário. Mas ele, o sustento dele e o sustento da empresa dele, do lucro da empresa, ele colocou em missões. Ele ficou com o dízimo. Ele doava 90% da sua renda para missões. O projeto era tão grande que ele sustentava, na época, 200 seminaristas, cada um com uma mensalidade até R$700. Então, é uma logística muito grande. Ele havia uma equipe na região sul, no sudeste e no nordeste. Eu fui agraciado por essa bolsa, irmãos. E olha só, fizeram uma entrevista comigo. Bateram uma foto minha, do meu busto, juntamente com outros bolsistas. Esse irmão Josias, em cima da empresa dele, ele tem uma sala de oração. E ele mandou revelar a foto, ele ora por cada um dos seminaristas. Que coisa tremenda. Ele não sabe nem meu nome. Quer dizer, ele sabe o meu nome, mas ele nunca me viu, nós nunca conversamos. E todo o meu seminário ele foi sustentado 4 anos por um homem que dedicou a sua vida para missões, para a obra do Senhor Deus, sustentando 200 seminaristas até o fim do seu curso. Certa feita, quando o Dr. Russell Shedd esteve aqui em Joinville, nós fomos caminhar juntos aqui, eu comentei com ele acerca disso. O Dr. Shedd conhecia esse homem, Josias, da Missão ID. Irmãos, a obra do Senhor é uma obra grande. Uma obra grande. Segunda verdade, nós devemos dizimar, nós devemos contribuir, porque nós amamos a Deus. E Ele merece o melhor. Verso 2. Nós devemos dizimar, nós devemos ofertar, contribuir, porque nós amamos a Deus e Deus merece o melhor. Verso de número 2. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engates e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Irmãos, perceba comigo que Davi, ele não doou o resto para a obra do Senhor. Ele doou em grande quantidade da sua fortuna. E nós temos aqui a entrega desses materiais: ouro, prata, ferro, madeira, pedras de muitas cores. E aí no verso 3, a doação aumenta drasticamente. Como se já não bastasse essas ofertas que Davi já havia doado. Davi entrou com mais doações no verso 3, são toneladas e toneladas de muito ouro, prata e pedras preciosas. A pergunta é, por que Davi fez isso? Davi entendeu que a obra do Senhor, que Deus, Ele não pode ficar com o resto. Deus não pode ficar com as migalhas.
O Senhor Deus e a sua obra não podem ficar em segundo, em terceiro plano, irmãos. Todo o melhor de Davi foi dedicado ao Senhor. A obra do Senhor Deus não pode ser feita com avareza, pois o nosso Deus, Ele nos abençoa com graça sem medida. O nosso Deus nos dá sua graça, sua misericórdia estendida não somente para nós, irmãos, mas para nós e para a nossa família. Todos nós somos agraciados não com gotas, mas com um oceano de graça, de benevolência, de misericórdia, de sustento para nós e para os nossos. Mais do que isso, irmãos, Davi também fala que a sua contribuição foi grande, porque grande é o seu amor pelo Senhor. Veja, verso 3, além disso, por amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego das minhas próprias riquezas. Davi ama o Senhor, e Davi ama a obra do Senhor. Entenda isso, guarde isso no seu coração. Todos aqueles que amam a Deus, amam também a obra do Senhor Deus. Quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor. Se Davi ama o Senhor, Davi também ama a obra do Senhor. Terceira verdade, do verso 5 ao 9. Nós devemos dizimar, nós devemos ofertar, contribuir, porque isso nos motiva e isso motiva outros. No final do verso 5, irmãos, Davi lhe faz uma pergunta extremamente importante agora. Ele oferta, ele contribui, ele dá o seu melhor, ele dá as suas primícias. E aí ele faz uma pergunta no verso de número 5. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Veja que Davi ele deseja que outros possam sentir aquilo que ele está sentindo com relação à obra do Senhor. Davi deseja motivar a outros, porque aquilo está sendo bênção para ele, irmãos. Isso é bênção para ele, é bom para ele. A Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 20, verso 35, que é melhor dar do que receber. Davi entende isso. E ele faz uma pergunta: quem pode agora contribuir de forma voluntária, espontânea? Ele deseja espalhar isso. Ele experimentou contribuir, se alegrar na obra do Senhor, e ele deseja então que outros possam experimentar da mesma forma. E o que aconteceu, irmãos? O povo contribuiu. Diz o texto, então os chefes das famílias, os líderes da tribo de Israel, os comandantes de 1000, de 100, os oficiais, encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Para a obra do Senhor Deus, eles deram 105 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo, tal como Davi, veja, que aquilo que Davi almejava, ele conseguiu. O povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E Davi também se encheu de alegria. Todo o povo está unido aqui. Um único propósito: unir forças para esta obra do Senhor, uma obra grande do Senhor Deus. Davi instigou o povo, irmãos. O resultado, todos participaram. Participaram de que forma? O texto vai nos dizer, com alegria. Segundo, o texto vai nos dizer que eles participaram
ofertando, contribuindo, com voluntariedade, uma obrigação. Davi não entrou na casa do povo pegando essas moedas, essas pedras preciosas, esse ouro, essa prata, não. As pessoas de forma voluntária, motivadas pela obra do Senhor, motivadas por esse propósito, ofertaram, contribuíram voluntariamente. E terceiro, com o coração íntegro. O coração das pessoas aqui estava fincado na... O coração desses ofertantes estava limpo, irmãos, com a consciência, sem o peso de uma pena, pois havia uma disposição pura para contribuir para esta obra que é grande, a obra do Senhor. Quarta verdade, irmãos, nós devemos dizimar, nós devemos contribuir, ofertar. Isso glorifica a Deus, que é dono de tudo. Do verso 10 ao 20. Nós devemos contribuir, dizimar, ofertar, porque isso glorifica a Deus, que é dono de tudo. Depois que tudo foi contado, depois que tudo foi pesado, cada moeda contada, Davi, ele foi ao Senhor em adoração e louvor. E diante daquela assembleia do povo reunido, Davi começa a orar ao Senhor. E veja que nós podemos destacar aqui algumas verdades na oração de Davi. Primeiro, que todo o crédito dessas contribuições voluntárias, todo o crédito é do Senhor. Davi, ele reconhece que é o Senhor que está por trás dessas contribuições voluntárias. É o Senhor que ensina, é o Senhor que dobra o coração de cada um. É o Senhor que convence que contribuir na sua obra é uma coisa boa. É o Senhor que, segundo o verso 18, mantém a fidelidade do povo. É Deus que mantém a fidelidade. Então, por trás dessa fidelidade estava o Senhor agindo para a glória do seu nome. Davi, ele reconhece na sua oração que se não fosse o Senhor, aquele templo jamais seria construído. Tudo é para o Senhor Deus, tudo é por meio dEle, para a glória do nome dEle. E é feito por meio dEle. É Ele que dá os meios, é Ele que dá força, é Ele que dá a fidelidade, irmãos. É Ele que nos convence, é Ele que nos dobra, é o Senhor Deus. E se o Senhor Deus nos deixar, nós seremos avarentos tal como o mundo é. Mas Deus, Ele salva e Ele santifica o seu povo, inclusive no bolso. Inclusive nisso que é algo tão difícil para nós. E é por meio do dinheiro que nós pagamos as nossas contas, pagamos a nossa casa. Você que tem uma casa própria, é você que paga a sua casa. Ou você que mora de aluguel, é por meio do dinheiro que você paga o aluguel, que você compra a sua comida, que você paga o seu carro, que você coloca o combustível, que você paga a escola do seu filho. É difícil. Mas o Senhor nos convence. O Senhor nos dobra. O Senhor opera. O seu propósito, o seu fruto, o seu dom, a sua santificação em nossos corações. Amém, irmãos? É o Senhor Deus. Veja que na oração de Davi nós podemos também tirar a verdade de que nada do que nós podemos dar para a obra de Deus pode ser equivalente com aquilo que Ele tem nos dado. É o que Davi está dizendo. Nada do que nós podemos dar a Deus pode ser equivalente com aquilo que Ele tem nos dado. É isso que Davi nos diz no verso 14, que tudo vem do Senhor. Tudo que o povo tinha descia do alto.
Eles estavam participando dos benefícios com a prática do trabalho que o próprio Deus os havia abençoado. Os versos 11 e 12 diz assim: Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Portanto, não há como, irmãos, comparar aquilo que o Senhor nos dá com aquilo que nós podemos dar a Ele. É incomparável. Não é equivalente. A gente não faz cócegas. A gente não faz cócegas nesse nível de comparação com aquilo que Ele tem nos dado. Terceira verdade: o Senhor sonda o coração do seu povo, a fim de encontrar nele motivos de louvor por meio das contribuições. O verso 17 vai nos dizer isso. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. O Senhor vasculha o coração dos homens à procura de gratidão. É isso que o texto está dizendo. O que está por trás dessa contribuição voluntária? O Senhor vasculha o coração e Ele procura gratidão, motivos de louvor. A Almeida, Revista e Atualizada, vai dizer no verso 17: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. A fidelidade, irmãos, das nossas contribuições é um teste da nossa fé. John MacArthur, comentando esse texto, vai dizer que as oportunidades para dar a Deus são testes do caráter, da devoção de um crente pelo Senhor. O rei Davi reconhece que a atitude do coração da pessoa é muito mais importante do que o valor da oferta em suas mãos. Depois dessa oração de louvor de Davi, nós temos então um regozijo no povo. Veja que todos eles estão se regozijando, irmãos. Davi, ele quer tirar o plano de construir esse templo aqui do papel. Diz o verso 20, que todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor Deus e diante do rei. Perceba, as contribuições, ela é um elemento de culto. Ofertar, dizimar, é um elemento de culto. Esse é um dos motivos por que o incrédulo, o não nascido de novo, não pode ofertar e dizimar, porque é um elemento de culto. Somente cristãos que nasceram de novo podem fazer isso, se regozijando em Deus. Veja, é Deus que está vasculhando, procurando nos corações o motivo, o propósito dessas ofertas. Amém, irmãos? Todos eles estavam se alegrando, porque a obra sairia do papel, tal como saiu. Tal como saiu. Algumas aplicações para nós. Primeira aplicação. Veja que se o povo, na antiga aliança, se regozijou em contribuir para a construção do templo, muito mais nós, hoje o povo da nova aliança, devemos nos regozijar com as nossas contribuições para o avanço do Evangelho. Os motivos de louvor são maiores, irmãos. O desafio é maior. Portanto, nós precisamos, tal como o povo, se regozijar e se regozijar ainda mais. Porque nós não estamos construindo o templo, nós estamos
divulgando o Evangelho, trabalhando para a propagação do Evangelho em todas as nações. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos, é uma pergunta que eu me faço constantemente. Eu faço uma pergunta para você. Por favor, lembre-se dessa pergunta. A pergunta é: se todos os cristãos, se toda a cristandade de todo o globo exercesse, contribuísse aquilo que eu estou contribuindo hoje para a obra do Senhor, como estariam as missões? Como estaria a obra do Senhor? Eu lhe pergunto. Como estaria o movimento de evangelização, de plantação de igreja, de pregação do Evangelho, de manutenção de igrejas locais, se todos os crentes de todo o globo agissem como eu estou agindo? A pergunta é: a obra aumentaria? Os missionários seriam enviados, as igrejas seriam plantadas? Ou os missionários voltariam do campo? Ou as plantações de igrejas seriam abortadas? Quantos missionários seriam enviados? Quantos seminaristas seriam sustentados? Quantos missionários voltariam do campo? Se todos os crentes do mundo inteiro agissem como você está agindo nas suas contribuições? Veja, essa é uma pergunta capciosa, uma pergunta que nós precisamos formular e formular na nossa vida constantemente. Segunda aplicação. Alguns pensam que, pelo fato da gente estar vivendo na nova aliança, nós não temos mais responsabilidades financeiras com a obra de Deus. Esses homens não podem estar mais enganados, irmãos. Por quê? Porque a nossa responsabilidade aumentou drasticamente. As nossas obrigações, elas aumentaram drasticamente. Nós temos textos da Escritura que nos constrangem. E se esses textos aqui não lhe constranger a ofertar, a contribuir de uma forma digna, nada mais lhe constrange. Nem uma pregação a cada 3 a 4 anos. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados dos seus antigos hábitos, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido como com efeito antes da fundação do mundo. Se esse texto não mexer conosco e não mexer no nosso bolso, nada mais mexe. Se Romanos capítulo 8, verso 31 e 32 não mexer, não lhe constranger a contribuir de uma maneira digna, nada mais lhe constrange. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se o entendimento de que Deus, Ele deu o seu tudo, Ele se deu na pessoa do seu Filho, para todos nós, e não nos comprou por meio de prata e ouro, se isso não nos constranger, irmãos, a ofertar, nada mais nos constrange.
Em resumo, se a obra redentiva, se a cruz do Calvário, se a voz que grita da cruz do Calvário não mexer no seu bolso, nada mais mexe. Terceira aplicação. Irmãos, quando nós dizimamos ao Senhor, o fato de devolver aquilo que é do Senhor, aquilo que é separado para a obra do Senhor, isso tem um poder sobrenatural nas nossas vidas. E eu não estou dizendo que este poder vai lhe deixar mais rico, como alguns falsos pastores pregam por aí. Você dá 1.000 e aí Deus vai te dar 10.000. Olha que coisa, né? Que cadeia, que pirâmide é essa, né? Quer dizer que se eu der 1.000, Deus vai me dar 10.000, então eu vou dar 10.000, porque daí Ele me dá 100.000. Ele me dá 100.000, aí eu dou 100.000, Ele dá 1 milhão. Aí fica nesse círculo, né? Nessa coisa infinita. Como se Deus fosse um Deus de barganha. Não, irmãos. Qual é o poder sobrenatural? O Evangelho que me constrange a contribuir, a dizimar, que poder é esse sobrenatural que opera nas nossas vidas quando nós contribuímos de forma digna? Veja que o dízimo, a contribuição voluntária, ela desafia a nossa fé. E quando a nossa fé ela é desafiada, ela é exercida, ela é praticada. Ou seja, contribuir tem um papel didático. Malaquias capítulo 3, verso 10, né, que é um texto tão adulterado na boca dos falsos pastores, mas é um texto bíblico, inerrante, infalível, é palavra do Senhor. O que o texto diz? Trazei o dízimo, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O que nós temos aqui? Nós temos a fé sendo desafiada, e a fé sendo desafiada, a fé ela é exercida, a fé ela é praticada. Em outras palavras, Deus está comunicando: eu cuidei de vocês. O texto de Malaquias, a teologia de Malaquias, é a seguinte: eu cuidei de vocês quando vocês eram desobedientes. E eu vou cuidar de vocês quando vocês dizimarem. Eu vou cuidar de vocês quando vocês contribuírem de uma forma digna. Eu vou cuidar de vocês. Deus gracioso, se eu fiz isso quando vocês eram desobedientes, muito mais quando vocês forem obedientes. Segundo, o dízimo e a contribuição voluntária desafia a nossa obediência ao Evangelho, à Bíblia. Alguns vão dizer assim, mas isso é uma questão da lei, dízimo é da lei. Não, não é uma questão restrita da lei, está na lei, mas nós podemos ver isso antes da lei. Por exemplo, Gênesis capítulo 14, verso 20, Gênesis capítulo 28, verso 2. Nós podemos ver na lei também, Números capítulo 18. Nós podemos ver nos livros históricos, Neemias capítulo 13, verso 10. Nos livros poéticos, Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10. Nos livros proféticos, Malaquias capítulo 3, verso 8 ou 12. Nós podemos ver isso nos evangelhos, Mateus capítulo 23. Nós podemos ver isso nas epístolas, Hebreus capítulo 7, verso 8. Irmãos, nós não podemos negar que o dízimo não é algo estritamente da lei, é um princípio que percorre toda a Escritura. É um princípio do Evangelho da Escritura. E se fosse tão somente restrito à lei, isso já nos bastava como presbiterianos, aliancistas, a ser dizimistas.
Que o nosso entendimento do povo não é que Israel é um povo, a igreja é outro povo. Não, é o único povo, é o mesmo Deus. Quais são os princípios? Pronto, eu pego esse princípio e eu aplico na igreja hoje. Se o dízimo fosse tão somente restrito à lei, já era suficiente para nos engajar, para nos encorajar a dizimar. Mas nós podemos ver isso antes da lei, na lei, depois da lei, nos evangelhos, nas epístolas. Irmãos, o dízimo também, ele desafia o nosso conceito de Deus. Desafia o nosso próprio conceito de Deus. Quem é Deus para nós? Nós amamos o Senhor ou nós amamos tão somente a provisão do Senhor? Nós amamos o Senhor, nós amamos aquilo que o Senhor pode nos dar. Nós amamos as bênçãos do Senhor ou nós amamos o abençoador, o Senhor Deus? Isso desafia o nosso conceito acerca de Deus. Deus é soberano, sua soberania está intocável. Irmãos, Deus é gracioso. Se Ele pedisse 90%, nós deveríamos dar 90% e se virar com os 10%. Mas Ele pede 10%. Deus pede o seu dízimo e a sua oferta. Tal como o domingo. Deus seria gracioso se Ele pedisse 6 dias. Mas Deus pede 1. Os outros 6 é para o seu sustento, para o seu trabalho, para tirar o pão de cada dia. Um dia é dele. O nosso Deus é gracioso, irmãos. Veja que o nosso Deus é abundante, é gracioso, é benevolente e misericordioso. Quarta aplicação: cuidado com as desculpas esfarrapadas. Por vezes eu escuto de irmãos, desculpas, irmãos, esfarrapadas para não dizimar. E a primeira desculpa é: nunca sobra. Eu listei aqui, nunca sobra. Irmãos, se o dízimo é sobra, então você está dando uma sobra para o Senhor Deus, é isso? Se você tiver esse entendimento de que nunca sobra, e se sobrasse você daria ao Senhor Deus, você já caiu no erro de que Deus, Ele precisa da sua sobra, do seu resto, das suas migalhas. Segunda desculpa esfarrapada: eu não sinto que eu devo dar o dízimo. Engraçado, né? Você também não sente um poder sobrenatural assim para não pagar as suas contas? Hein? É só com o dízimo, então? Eu não sinto. Nós precisamos sentir, irmãos, é isso? Precisamos o quê? Um tremelique? O que é? Um vento? Eu preciso chorar? Eu preciso rir? O que eu preciso sentir para dizimar? Irmãos, a fidelidade, ela extrapola essas emoções. Precisamos obedecer e pronto. Terceira desculpa esfarrapada: eu não concordo. Eu não concordo com o dízimo. Ah, é? Ok, então. Então fique de pé. Porque a cadeira que você está sentando foi comprada por um dizimista. Vamos desligar os ar-condicionados, porque as contas são pagas por meio de contribuições de dizimistas. Talvez você possa assistir na sua casa. Talvez nem na sua casa, né? Porque a internet é paga também. É R$140 que o nosso presbítero Felipe está pagando todo mês. Como é que é pago isso? Por meio de contribuição. Se você não concorda, então, meu irmão, tudo que você pode ver e tocar aqui, tudo que você pode ver e tocar, tudo que você pode ver e tocar, tudo isso foi comprado por meio de contribuições fiéis e dizimistas. Aí você diz: eu não concordo. Bonitão. Você não concorda, então? As minhas despesas são muito grandes. Deixe as suas despesas menores. Essa é a matemática, então. As suas despesas são grandes.
as suas despesas, então, meu irmão, minha irmã, desça do salto. Alguns vão dizer: o meu salário é pequeno. O meu salário é pequeno. Irmãos, a grande massa do povo, da igreja cristã evangélica, a grande massa, praticamente são homens e mulheres, na sua maioria, que ganham um salário e meio. Será que isso é desculpa realmente? Que você ganha pouco? E você não pode então contribuir? O que havia nas mãos daquele menino que chegou até Jesus? 5 pães e 2 peixinhos, era tudo aquilo que ele tinha. Ou você pega então a oferta da viúva, era pouco, mas era o que ela tinha. Ou seja, o segredo não é aquilo que eu dou, é aquilo que eu retenho comigo. Portanto, ninguém pode simplesmente dizer que o salário é pequeno. Não há salário pequeno, irmãos. Não há salário pequeno quando a gente pensa nas contribuições. A obra, segundo Paulo, as contribuições, elas precisam ser dignas com aquilo que o Senhor Deus te dá. Portanto, se você ganha um salário pequeno, a sua oferta vai ser pequena. A sua oferta, o seu dízimo vai ser pequeno, mas vai ser dado. Você vai ser fiel com ele. Alguns dizem: meu salário é pequeno. Alguns vão dizer: eu ganho muito, meu salário é alto. Veja. Uns vão dizer que o salário é pouco, outros vão dizer que o salário é muito. Ok, você ganha muito então. Vamos orar então para cortar pela metade do seu salário. Já que você não consegue contribuir, porque você ganha muito, vamos orar então para você ganhar pouco. Quem sabe assim você então consiga, né, contribuir de uma maneira digna. Irmãos, não há desculpa. Não há desculpa. E aqui eu volto novamente. Quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor. Quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor. Se você tem dúvida das nossas contribuições, de quanto entra, do que entra, da forma que nós lidamos como conselho, eu convido você a participar da Assembleia. Talvez você é uma pessoa que está nos visitando, ou talvez é um simpatizante da Vila da Graça, você não é membro. Há uma transparência total, irmãos. Cada centavo que entra, cada notinha, ela é guardada e ela é colocada, então, para a transparência dos irmãos, para os congregantes dessa igreja local da Vila da Graça. Amém, irmãos? Nós precisamos entender de uma vez por todas. Eu já vi pessoas voltando do campo missionário mesmo, por falta de sustento. A gente acha que se não entrar, por exemplo, o dinheiro, né, as contribuições dignas para honrar os nossos compromissos de igreja local, as contas vão ser simplesmente cortadas. Não tem um milagre sobrenatural. Você já viu aquele milagre lá do pastor, o cowboy lá, o fazendeiro, o Valdomiro, né? O irmão que estava com uma dívida no banco, aí pegou o lencinho, esfregou na janela e a dívida sumiu, né? Não é assim que acontece, irmãos. Eu lhe garanto. Amém? Precisamos fazer isso para a glória do nosso Deus. Daqui a 4 anos eu volto a falar sobre isso. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Eu quero ler para o meu e para o seu coração um texto que se encontra em Provérbios. Provérbios capítulo 3. Eu vou ler.
Escute a promessa do Senhor, ouça a promessa do Senhor Deus. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Honre ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E nós temos aqui uma promessa da Escritura. Honre ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão, veja que é uma condicional, é uma promessa condicional, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu estou lendo no Estatuto da Vila da Graça, é isso? Eu estou lendo na Constituição da nossa igreja? Não. No Evangelho. É uma palavra, uma promessa do Senhor Deus ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai, eu louvo o teu nome. Eu louvo o teu nome, ó Deus, por essa palavra. De fato, é um grande desafio falar deste assunto, mas a tua Escritura, ela nos orienta, ela fala, Senhor, ela fala sobre isso. O teu Evangelho, a tua obra, ela é propagada por meio de contribuições fiéis do teu povo. Tal como a tua Escritura nos orienta, nós não devemos, ó Deus, ter ligações financeiras com o Estado. Nós não devemos ter ligações financeiras com incrédulos. Nós, a tua igreja, nós dependemos unicamente das nossas contribuições. Somos nós, aqui de dentro, teu povo, que é responsável pela manutenção do teu Evangelho. Senhor Deus, ajuda-nos, por favor. Faz esse milagre, Senhor, no nosso bolso. Faz esse milagre, Senhor, na nossa carteira, para a glória do teu nome. Possamos, ó Deus, aprender a ser menos avarentos, porque isto é pecado. Isso é pecado, Senhor. Faz isso para a glória do teu nome e para a nossa alegria. É assim que nós oramos, dizendo amém. Amém.